Continuando, né? Doutor Eduardo vai, na hora da aula do júri, vai esmiuçar outras hipóteses, mas eu vou trazer uma hipótese aqui em que a gente pode fazer uma apelação que a gente suspende já a execução da pena no plenário do júri para não assistir, não sair algemado lá. Vou dar um caso mais que eu já vivenciei, inclusive, né? Mas tem outras, né? Que outros colegas já vivenciaram, mas está previsto em lei, né? Existe uma hipótese que está, inclusive, nos textos do CPP, em que o juiz pode atribuir o efeito suspensivo ao recurso de apelação do Tribunal do Júri, se ele verificar que aquela decisão ali dos corpos jurados, né, ela tem uma probabilidade muito alta de ser reformada, né? Imagina, eu fiz um júri e esse é o grande problema, assim, né, do que está acontecendo, assim, nas mídias, né, influenciando bastante os jurados, né? Foi um caso que o próprio Ministério Público pediu a absolvição do réu. Então, tanto a Defensoria Pública, tanto o Ministério Público, defesa e acusação, pediam a absolvição do réu, porque foi comprovado que ele não queria matar a pessoa, né? Mas só lesionar, né? Era uma classificação muito patente de lesão corporal. E aí os jurados entenderam diversamente, tanto a acusação quanto a defesa, né? E condenaram o rapaz. Por homicídio, inclusive, né? Sendo que até o Ministério Público pediu por lesão corporal. E aí, nesse caso, quando eu fui fazer a apelação, né? Quando eu fiz a interposição da apelação, né? Eu pedi que fosse atribuído recurso suspensivo, né? Olha, não prendi ele, né? Porque, poxa, se até a acusação está concordando com essa prova facilmente tá um júri, uma decisão dos jurados, que vai ser revertida, né? O cara não pode ficar preso, né? Se a própria acusação está pedindo a absolvição dele, né? E aí o juiz foi e concordou. Foi aceito o recurso, né? Os jurados não podiam ser convencidos do contrário, né? Que fizeram errado, afinal, isso é soberania dos vereditos, né? Eles entenderam que o cara tem que ser culpado por homicídio, tudo bem. Mas não, o cara não ia ser algemado lá, né? Então, foi atribuído nessa hipótese aí efeito suspensivo, né? Quando, previsão legal, quando o juiz presidente verifique aí, né, que haja uma probabilidade, né, de realmente mutação, né, de modificação do que foi decidido ali no júri, ou mesmo a sua anulação, né? Imagina uma ilegalidade muito flagrante, né, que não foi anulado ali, né, mas que certamente influenciou na decisão dos jurados, né? Então estaria comprovado aí o prejuízo da nulidade, né? Então, o juiz pode atribuir efeito suspensivo, né, evidentemente requerido pela parte, né, no caso, por nós, defensores públicos ou defesa, né? Outras hipóteses, o doutor Eduardo, que é do júri, vai trazer mais, certo? Até para dar seguimento aqui, que a gente tem ainda as petições aqui para mostrar para vocês, de alguns casos assim, mais corriqueiros, né? O prazo eu coloquei aqui, não tem muita mágica, né? A interposição das apelações é no prazo de 5 dias, né? Do recurso, na verdade, do processo penal, né? Razões em 8 dias, se for um crime, e razões em 3 dias. Tome cuidado com isso, né? A razões de contravenção não é apresentada em 8 dias, mas em 3 dias, né? Então, caso típico de Maria da Penha, né? Vias de fato, né? Então, se não for lesão corporal, for vias de fato, as razões de recurso de 8 dias, ou de 3 dias, né, em vez de fato, e, por exemplo, lesão corporal, seriam de 8 dias, porque é crime, né? Assistente da acusação, 3 dias, certo? E fiz uma observação aqui da dobra de prazo, né? Você sabe que a Defensoria Pública, né, tem prazos dobrados, né, tanto no processo penal quanto no processo civil, né? E a pergunta que eu faço é, a dobra de prazo, ela é só na interposição ou também ou a dobra de prazo vale para interposição ou vale para tudo? Veja, eu, por cautela, eu só adoto a dobra de prazo e prazo dobrado nas razões, porque são nas razões que você vai ter que esboçar os fatos, os fundamentos e o pedido, é a parte pesada do trabalho. A interposição é só uma folha, é uma lauda dizendo que você quer recorrer, né? Inclusive uma lauda modelão, diga-se de passagem, né? Então, por essa razão, né, eu, por cautela, entendo que a dobra de prazo não uso para interposição, eu só uso para as razões. Muitos juízes dão dobra de prazo para tudo, né? A posição da defensoria é para tudo, né? Mas eu fico com receio de pegar um juiz que pense exatamente esse argumento que eu coloquei. Ah, você precisa de dobra de prazo para ter posição. É só uma peça, é só você dizer que você quer correr, porque você quer dobra de prazo nisso. A dobra de prazo é para razões.
Então, para evitar essa discussão, né, eu só dobro o prazo nas razões. Embora legalmente, até em jurisprudência, é admitido em tudo, né? Mas eu, por cautela, interposição para mim, eu uso prazo simples, eu não dobro o prazo, certo? Bem, gente, prazo próprio ou impróprio. O que é isso? Prazo próprio se você perdeu o prazo, precluiu, morreu. Não perdeu o prazo, perdeu um dia, acabou. Se você, e prazo impróprio, se você perder um dia ou dois, não gera preclusão. Você pode apresentar mais tarde, isso é mera irregularidade. Prazo de interposição, prazo próprio. Perdeu o prazo de interposição, perdeu um dia, atrasou um ou dois dias, acabou, não recorre mais. Um abraço, certo? Prazo de razões, impróprio. Então, se você tem que apresentar no oitavo dia e apresentou no nono, o tribunal vai conhecer, não vai julgar intempestivo, não, certo? Eles vão julgar. Por isso que eu não dobro a interposição. Porque vai que o juiz entende que não dobra. Aí ele não vai admitir se eu apresentar no sexto dia, entendeu? Mas essa é a diferença aí entre prazo próprio e impróprio na recurso de apelação, certo? O mesmo vale também para recurso de distrito, essas considerações que eu fiz. Vamos seguir aqui. Recursos em distrito, né? 581, rol taxativo. Lá tem diversas hipóteses, tem mais de 15 hipóteses de recurso de distrito. Eu coloquei aqui as hipóteses mais comuns, né? Que é a hipótese da rejeição ou queixa-crime. Esse é um rese que a gente não faz, esse é um rese que quem faz é o Ministério Público, né? Quando ele oferece a inicial acusatória e o juiz rejeita, né? Lá no artigo 395, as hipóteses, né? E aí, dessa decisão, cabe recurso de distrito, né? Se o juiz aceita, né, e vai seguir o processo, né, a defesa não pode recorrer com nada, né, do recebimento da denúncia. Da rejeição, cabe recurso de distrito. Do recebimento, só vai caber habeas corpus. Volta aquele papo inicial que eu falei. Onde não cabe apelação, recurso de distrito ou qualquer outro recurso, você tem que analisar se é caso de habeas corpus ou mandado de segurança. Aqui cabe habeas corpus, certo? Se for, evidentemente, assim, prudente fazer o habeas corpus, tudo bem? Esse aqui é o que mais acontece na nossa prática, da adesão de pronúncia, cabe recurso de distrito. A pronúncia é a decisão do juiz que submete alguém ao tribunal do júri, né? É o final da primeira fase do tribunal do julgamento dos crimes contra a vida, né? Ou a pronúncia. Então, esse é um rese que a gente faz direto, certo? É o mais comum, né? E é um recurso que eu já fiz também, mas não é tão comum assim, da adesão que denegar a apelação. Então, imagine, vamos voltar àquela questão da tempestividade da apelação. Eu recorri à interposição, né? Eu recorri. O juiz falou, e você fez a interposição no sexto dia, perdeu o prazo. Como é que eu recorro dessa decisão do juiz que não quer mandar minha apelação para o tribunal? Recurso de distrito, entendeu? Eu faço recurso de distrito para que o tribunal diga que a minha apelação está ok, que eu não perdi prazo nenhum para ele poder fazer subir a apelação, né? Porque ele travou minha apelação aqui. Então, da adesão que denega a apelação, recurso de distrito, né? E se denegar o recurso de distrito, também não quiser fazer recurso de distrito, né? Aí, caso de livro, eu nunca fiz, nunca vi algum defensor aqui na Bahia acontecer, embora eu já vi um caso no Brasil, dois, né? Recentemente, mas é muito pouco, né? Da decisão que denega a apelação, reze. Denegou o reze, não vai nem levar o reze para o tribunal. Carta testemunhável, né? É bem raro. é, Confesso que eu nunca fiz, não conheci um colega aqui na Bahia que fez carta testemunhável contra o juiz, né? O juiz negou a apelação e o reze. A carta testemunhável você não faz nem perante o juiz, você faz no cartório, o cartório é que manda para o tribunal, sem passar para o juiz, né? Então, eu realmente nunca vi esse recurso, né? Mas falando aqui só para ficar tudo redondo aqui no curso, tá bom? Agravo execução, eu vou só considerar aqui que as regras do agravo execução seguem as regras e ritos do recurso de distrito, inclusive o atendimento simulado. Então, a interposição vai ser de 5 dias, razões em 2 dias, né? E o cabimento vai ser em todos os incidentes da execução penal, certo? Então, o pessoal que atua aí em execução penal, né? Todas as decisões que versam, por exemplo, sobre progressão do regime, regressão do regime, decisões que versam sobre é, livramento condicional, saída temporária, todas essas decisões assim afetas à execução penal, né, aos regime lá da lei de execução penal, né, a adesão do juiz vai ser impugnável sempre para grave execução, tá bom? Vamos lá agora, recurso na prática, né?
apelação, né? Essa aqui vai ser a parte, assim, mais, mais da prática mesmo, né? Quais são, assim, eu elenquei aqui algumas hipóteses aqui mais comuns, né? Que nós pegamos aqui, os colegas também, né? Sobre as apelações, né? O primeiro caso que eu quero tratar com vocês aqui é a pressão retroativa, né? Pressão retroativa, né? É com base, né, na pena que o juiz fixa, na sentença. Então, não é o tema de prescrição aqui, né? Então, já vou deduzir que vocês sabem o que é pressão retroativa. A pressão retroativa ocorre quando se tem a pena fixada pelo juiz, né? Digamos, entre o mínimo e o máximo, o juiz colocou uma pena intermediária. Então, vamos colocar assim que entre o estelionato 1 a 5, o juiz colocou uma pena de 3 anos, certo? No estelionato. Vejam que se o juiz fixasse a pena mínima em abstrato, de 1 ano prescreve em 4 anos, certo? Já uma pena de 5 anos, lá no artigo 109, vai prescrever em 12 anos, certo? O juiz colocou uma pena de 3, né? Pena de 3 anos vai prescrever em 8 anos. Pronto, você pegou essa pena de 3 anos e você vai ver se entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia passaram esses 8 anos, certo? Por que 8 anos? Porque o juiz colocou uma pena de 3 anos, certo? Quando você verifica que aconteceu isso, incide a causa de prescrição retroativa. Em muitos casos, quando o juiz intima as partes sobre a sentença, o Ministério Público já se manifesta que vai recorrer ou não vai recorrer. Quando o Ministério Público fala que não vai recorrer, há o trânsito julgado para acusação e automaticamente há o fenômeno da pressão retroativa aqui para a defesa, certo? Então, vou pegar aqui uma apelação aqui, para vocês verem como é o fundamento aqui na pressão retroativa. Ó, olha como é que eu começo. E é uma apelação bem curtinha. Veja que eu faço em 3 páginas uma apelação de pressão retroativa. Olha como eu coloco aqui. O apelante. Vocês estão conseguindo ver? Acho que estão, né? A minha peça, né? Olha, Sim, o sim. apelante menor de 20. Consegue, né? Pronto. O apelante menor de 21 anos, na data do fato, nascido em 94, fato aconteceu em 2013, né? Foi denunciado pelo crime 217-A. A denúncia foi recebida em 2015. Após regular a tramitação do feito, veio a sentença, a qual foi proferida em 2025. Ou seja, entre o recebimento da denúncia e a sentença, passaram aí mais de 10 anos, né? Condenando o assistido a pena de 8 anos de reclusão. Houve o ciente do Ministério Público, né? O Ministério Público fala sem recurso, né? Logo houve trânsito julgado para acusação, né? E o início do prazo pressionado por prescrição retroativa, né? Aí eu vou. No caso em tela, verifica se ocorre essa pressão retroativa em razão do decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a sentença proferida, levando em consideração a pena aplicada, o juiz aplicou uma pena de 8 anos, isso é muito comum também, e a redução do prazo prescricional pela metade, ante a menoridade relativa do recorrente, no termos do artigo 115 do Código Penal. E eu coloco aí, pena fixada de 8 anos. Logo, pena de 8 anos prescreve em 12 anos. No termo do artigo 109, inciso 3 do Código Penal. Só que esse prazo ele é reduzido da metade porque o agente tinha menos de 21 anos. Então, 12 dividido por 2, 6 anos, certo? Entre o recebimento da denúncia, 2015, e a sentença, 2025, passaram-se mais de 6 anos, né? Passaram 10, né? Sem qualquer marco novo de interrupção ou suspensão da prescrição. Logo, requer-se aí provimento do recurso, né, para reconhecimento da questão da punibilidade pela prescrição. Pronto, acabou. Então, isso é muito comum, né? Pressão retroativa na sentença, né? A gente pede e vejam que é rapidinho, né? E se resolve se analisar o método propriamente dito, só prescrição, certo? O segundo caso aqui, da dosimetria da pena, que acontece também muito erro, né? É o bis in idem por circunstâncias judiciais desfavoráveis inerentes ao delito. O que é isso, né? É o juiz que condena, e na hora da dosimetria da pena, né? Quando vai avaliar as circunstâncias do fato, né, e do réu, ele simplesmente coloca circunstâncias que já são punidas pelo crime. Não tem nada, sabe aquela coisa? O crime é um assalto comum, é um furto do dia a dia, não tem nada de assim de diferente para você ou aumentar a pena ou diminuir a pena. É uma coisa comum, né?
E às vezes a gente pega sentenças com a seguinte narrativa. O cara foi pra... Aí o juiz vai na culpabilidade. Eleva a pena porque... Ah, o motivo do crime. Eleva a pena porque foi motivado o roubo para conseguir lucro fácil. Poxa, mas todo roubo a pessoa quer lucro fácil, né? A pessoa está cometendo um crime para conseguir uma vantagem patrimonial que é indevida. Então, não existe roubo que o cara não queira lucro. Todo roubo o cara quer lucro, né? Ou se não, ou também tem outro seguinte, que a pessoa morre, né? E aí, no homicídio, o juiz coloca como consequência do crime. A consequência do crime é desfavorável, haja vista que a família perdeu um parente querido, logo tem um trauma psicológico. Bem, gente, isso não tem nada de especial aí, né? Tipo, não é um arrimo de família que morreu. É um parente, evidentemente, todo parente que morreu vai causar dor e tristeza e pesar nos seus familiares. Então, não tem uma circunstância assim, fora do tipo penal aí. O outro vai, crime sexual. Aí leva a pena do crime de estupro porque ele queria satisfazer a lasciva dele. Eu digo, geralmente, quem comete o crime de estupro é porque realmente quer indevidamente, né, e até de modo hediondo, né, quer satisfazer sua lasciva, né? Não existe crime de estupro que o cara não tenha desejo sexual pela vítima nem nada, né? Não existe, né? Então, assim, quando o juiz coloca circunstâncias que já são punidas no tipo penal, né, como roubou para conseguir dinheiro, matou e deixou e traumatizou os parentes, né? Fez tal coisa, aliás, bateu na pessoa e a pessoa ficou abalada. Então, coisas assim que são do cotidiano, da naturalidade de todo e qualquer crime, né? Que todo crime tem isso, né? Imagine, todo crime de roubo vai ter lucro fácil, né? Não existe roubo que sem lucro fácil, né? Que o cara queira, né? Ou se não o outro, né? Ah, o tráfico, a conduta é lesiva à saúde pública, leva a pena. Eu digo, pô, mas todo tráfico o legislador já pune esse fato, não precisa punir novamente, né? Então, toda vez que o juiz faz isso, né, ele pune por uma coisa que a lei já prevê, né, e que é uma coisa muito comum a todo tipo de crime desse, né, a todo roubo é assim, todo tráfico vai ter isso, todo homicídio isso acontece. Quando o juiz faz isso, né, para elevar mais ainda a pena, ele está correndo de bis in idem. E aí a gente sempre recorre disso, né? Aqui, deixa eu ver aqui para essa outra peça. Essa aqui foi qual? Deixa eu ver aqui, na dosimetria. Todo tipo de pena que isso acontece. Ah, não foi essa não. Deixa eu ver aqui. Toda vez que isso acontece, o juiz incorre em bis in idem. E aí, peraí que travou. Nessa aqui eu vou chegar depois. Então, toda vez que isso acontece, né, que o juiz repete, eleva a pena por uma coisa que todo crime tem, é um caso muito clássico de revisão de dosimetria de pena. Inclusive, o STJ tem precedente obrigatório e vinculante que o juiz, quando ele fundamenta, ele tem que colocar em circunstâncias concretas. Imagine, por exemplo, agora, olha, aumenta a pena do crime de homicídio em consequências, porque a vítima era pai de duas crianças. Inclusive, ele era rimo familiar. A esposa era do lar. Então, ele vai deixar a família, além do trauma psicológico, o pesar, o luto, ele também vai deixar a família em dificuldade financeira. Então, por conta disso, eu elevo a pena. Aí, beleza, você foi no caso concreto, você foi bem em cima, né? Agora, você colocar simplesmente, morreu, todo mundo vai ficar triste com a morte dele, é todo. Se o cara for bem, no mínimo, um pouquinho amado na família dele, todo mundo vai sentir tristeza, né? Não é justificativa. Entende qual é a diferença? Né? Próximo caso, assim, de dosimetria que acontece também muito erro. É atenuante da confissão, né? Súmula 545 do STJ. Essa súmula 545 ela reconhece que o juiz deve atenuar a pena, ainda que o réu em algum momento tenha se retratado, né? Isso acontece muito quando o assistido confessa na delegacia e nega na audiência. Ou quando ele apresenta o que a gente chama de confissão qualificada. Ele fala, olha, matei mesmo, devo não nego, mas fiz por legítima defesa. Matei, mas matei legítima defesa. O nome disso é confissão qualificada, em que você confessa a autoria e materialidade do crime praticado por você, mas você traz uma justificativa, né, para você não ser responsabilizado por aquele crime, certo?
Nesse caso, o STJ entende que, nessas circunstâncias, seja você falando na delegacia e negando em juízo, ou você falando, olha, fiz, mas por uma justificativa, se o juiz considerar isso como confissão, ele tem que diminuir a pena. Por quê? Muito juiz desobedece isso. Acha o seguinte, ele confessou, mas ele se defendeu. A confissão tem que ser pura, ele não pode trazer uma justificativa. Tá errado, pode sim trazer uma justificativa. Ele pode dizer que matou, mas matou por legítima defesa, e se você reconhecer que ele falar que ele fez o crime como a prova de autoria, você tem que diminuir a pena dele, independentemente do motivo que ele falou. Mas se ele fala que foi ele, você tem que diminuir. Pouco importa se ele falou por legítima defesa ou por qualquer outra razão. Da mesma forma que, se ele falar da delegacia e na fase judicial, lá em juízo, ele diz que não foi ele, e na sua sentença você fala, olha, foi ele. Tanto que na delegacia ele falou que foi ele. Então, na dosimetria, você tem que reconhecer a confissão, porque você usou o depoimento dele na delegacia para condenar ele. Então, ainda que ele tenha se retratado na audiência e negado, se você pegou o depoimento dele na delegacia, então você tem que considerar, tem que diminuir. Então, isso acontece também muito aqui com a gente, na parte de apelação, de dosimetria, né? Menoridade relativa, gente, como eu tinha já trazido antes. Agente menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos, né, na data da sentença. Tomar muito cuidado que agora em 2025, né, há poucos meses, há poucas semanas, na verdade, teve uma modificação no Código Penal, é, em que... Não, isso aqui é sobre prescrição, isso aqui nessa parte não, perdão. Se o agente for menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, né? Existe aí um atenuante, certo? Artigo 65, inciso 1. O que acontece aqui não é problema de reconhecimento, não. Os juízes reconhecem se você coloca isso. Mas o que eu percebo muito na prática é que muitos colegas acabam se passando disso, né? Que a gente é menor de 21 anos na data do fato. O promotor também, o juiz também. Sobretudo quando a diferença dos 20 anos para os 21 anos é uma diferença de meses, não é diferença de anos. Porque quando é ano é muito fácil você visualizar, né? Imagine, o sujeito cometeu o sujeito nasceu em 2000 e o crime aconteceu em 2019. Então é fácil você fazer a conta. Não, então ele tem 19 anos. Só que às vezes quando é diferença de meses, muita gente se passa, né? Ele tinha 20 anos e 11 meses, né? Thaís que tá aí, que é minha assessora, ela pegou um caso que ela se passou disso, né, Thaís? Que na verdade ele não tinha 21 anos, ele tinha 20 anos, 11 meses e 13 dias de idade. Então ele tinha atenuante. Então tome bastante cuidado com isso, certo? Tem até aplicativos, né, calculadoras, que já colocam, você já coloca os dados, né? O mês, a data e o ano do fato e do réu, ele já calcula a idade para você, em dias, mês e ano, certo? Para vocês não se passarem, porque é um atenuante muito importante, certo? Outro ponto aqui, súmula 231 do STJ, né? E uma nova distinção. A súmula 231 do STJ, né, é uma súmula antiga. Eu lembro que meu TCC da faculdade foi sobre ela, inclusive, né? Em que ela versa que as atenuantes, elas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. O que que é isso? Quando o juiz vai fixar o que a gente chama de pena base, né? Pelo critério trifásico, né? Então, o juiz analisa circunstâncias judiciais, primeira fase, depois agravante e atenuante, depois causas de aumento e diminuição de pena. Então, são essas três fases, certo? O que essa súmula fala? Se na primeira fase o juiz já fixou a pena mínima, então vamos colocar homicídio simples, 6 a 20. Se o juiz na primeira fase ele já colocou 6 anos, quando ele for avaliar, por exemplo, uma confissão que incide na segunda fase, ele não pode diminuir mais, fica na pena mínima, certo? E essa súmula, ela sempre foi muito criticada pela doutrina, inclusive e também por alguns tribunais de justiça, né? Dizendo que isso violava o princípio da igualdade, porque imagine que você tem um réu confesso e outro não confesso. Então, os dois vão ter a mesma pena, sendo que os dois tiveram comportamentos diferentes, né? Então, por conta disso, nós sempre tentamos assim combater a reforma dessa decisão sobre o princípio da violação à igualdade e também sobre o princípio da individualização da pena, dois princípios constitucionais, né? E aí sempre foi batido nessa súmula, né? Só que aí ano passado, né, o tribunal, o STJ, né, foi fazer a revisão dessa súmula. Inclusive a Defensoria Pública da Bahia foi até, assim, a gente tem um defensor lá em Brasília.
A Defensoria Pública da Bahia fez citação contra essa súmula, né, para que essa súmula fosse cancelada, né, junto com outras defensorias, OAB, o IBCCRIM, né, mas lamentavelmente essa súmula continua válida. Eles entenderam que essa súmula tinha razão de continuar, então essa súmula ganhou muita força, né, ainda, né? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque eu ainda vejo muitos modelos de colegas, né, muitas apelações, em que os colegas tentam bater nessa súmula ainda, né, dizendo pelos mesmos argumentos passados, né, que viola a igualdade e viola a individuação da pena. O problema é que isso é um argumento que só vai encher a sua peça, só vai dar página. Os desembargadores não vão nem ler isso. Por quê? Porque, veja, antes havia uma celeuma, uma discussão, se essa súmula valia ou não valia. Só que se ano passado a Corte Especial do STJ fala que essa súmula está válida, não adianta você bater nessa súmula mais. Você está gastando só página e cansando o pessoal que vai analisar seu recurso. Então, o que é que eu venho fazendo agora, diante disso aqui, né? Que eu coloquei assim, por que há uma nova adição dessa súmula? Eu trouxe uma hipótese, né, que é mais trabalhada pelo professor Alexandre Salim, né, no livro dele Direito Penal, parte geral, né? O professor Alexandre Salim, inclusive é promotor de justiça de São Paulo, não é nem da defesa, né, mas ele tem essa posição, que é uma posição intermediária que é muito interessante, que eu acho que é um caminho que a gente pode ir, né? O professor, ele fala sobre as duas posições, a posição que diz que é contrária à súmula e a posição que diz que é favorável à súmula. E ele cria uma posição intermediária. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ir, já que a nossa posição perdeu ano passado, né? E não vai ser revista aí pelo menos durante uns 10 anos. O que é que ele fala? Olha, vamos fazer o seguinte: tem três fases, né? Tá. Ok, concordo que se a pena base foi no mínimo, chega na fase atenuante, você não pode reduzir aqui do mínimo, certo? Só que aí vem a sacada, né? Se na terceira fase, né, que é a causa de aumento, majorante, concurso de crimes, por exemplo, se na terceira fase eu tenho uma causa de aumento de pena, o que é que eu vou fazer? Tudo bem, eu não posso diminuir aquele do mínimo legal. Só que como eu já tenho uma causa de aumento na terceira fase, para eu não desconsiderar uma causa, um atenuante na segunda fase, o que é que eu faço? Eu vou inverter as fases. Eu vou para a terceira fase, eu vou aumentar a pena e depois eu volto para a segunda fase e vou atenuar a pena. Aí o que acontecia? Eu resolvo o problema. Eu nem coloquei a pena aquém do mínimo legal, que era o problema, né, de quem defendia a súmula 231, mas também eu considerei atenuante, que era o problema de quem falava que atenuante seria desconsiderado, seria jogado fora, né? Então essa foi uma solução que eu tenho colocado, né, tenho colocado nas minhas apelações, né? Ainda não tive julgado as apelações, mas é uma posição do professor Alexandre Salim, né, que é doutrinador, que ele deu essa ideia, né? E eu concordo, porque embora o Código Penal ele estabelece o critério trifásico, com o artigo 68, ele não fala que você não pode inverter as fases, né? Você começar pela primeira, depois ir para a segunda e para a terceira, é uma questão didática, mas não é obrigatório. Porque, matematicamente falando, a gente aprendeu que a alteração do produto não vai. A alteração da ordem dos produtos não altera o resultado, né? Então, se você, por exemplo, atenuante da confissão, você vai diminuir um sexto, né? E aí lá na frente você tem um concurso formal de crimes que você vai aumentar também um sexto. Então, aumentar um sexto, olha, um sexto menos um sexto dá zero. Não importa se você vai jogar antes ou depois, entendeu? Então, por conta disso, né, eu me filiei a essa corrente, né, e tenho aí provocado os colegas a também seguir, né, porque aí fica justo, né? A atenuante vai ser considerada, né, inclusive para diminuir o impacto da casa de aumento, né? Então, resolve-se o problema que não vai ter pena aqui do mínimo legal e também resolve-se também a outra posição oposta que diz que a atenuante tem que ser considerada. Então, é o que eu tenho feito assim nas minhas apelações, né? Você inverte a segunda com a terceira fase, para que a atenuante seja aplicada. Você vai aumentar para a terceira fase, depois volta para a segunda fase, né? Ou seja, você vai aplicar primeiro a majorante, depois a atenuante. E não o contrário, né? Atenuante, agravante primeiro, para depois minorante e majorante. Certo? Aqui, gente, circunstância judicial. A gente coloca
na gente da defesa, da Defensoria Pública, a gente defende que as circunstâncias judiciais do artigo 59, para cada circunstância desfavorável, o juiz tem que aplicar um oitavo da pena, né? E nas circunstâncias legais, que são atenuantes e agravantes, né? Agravante reincidência, atenuante confissão, o juiz tem que aumentar ou diminuir em um sexto. Esse um sexto, inclusive, é reconhecido tanto pelo STJ quanto pelo STF, né? Embora não haja um rigor matemático nessas frações, né? O juiz pode aumentar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos dessas frações, né? Essas frações servem para que o juiz tenha uma noção de razoabilidade e proporcionalidade, certo? Eu digo isso, por exemplo, que eu fiz um júri com um determinado magistrado, ele tem essa prática, ele pega a circunstância judicial, só uma, ele já dobra a pena. Então isso faz totalmente a proporcionalidade. Vou pegar um caso aqui, deixa eu ver qual foi o caso. É esse aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma sentença que eu fiz dele, peraí que esse... essa aqui. Olha essa sentença que eu fiz dele. Deixa eu tirar essa barrinha aqui, chega, para não fechar aqui. Pronto, bota aqui. Pronto. Olha aqui, necessidade de revisão com base em jurisprudência consolidada, consolidada. Desproporcionalidade entre a causa desfavorável e o meio de pena. Aí. O juiz colocou uma pena de 21 anos de reclusão, né? Mas totalmente desproporcional, como eu coloquei aqui. Ó. O juiz elevou a pena, o juiz partiu da mínima, homicídio qualificado, 12 anos. O juiz elevou a pena mais que o dobro, ou seja, a pena saiu de 12 para 25 anos. Ou seja, o cara aumentou 13 anos da pena, unicamente por conta da culpabilidade. Só por conta disso. E ele, na sentença da CMT, ele fala isso, tipo, a culpabilidade é grave por conta de tal coisa. Dobra a pena. Ele dobra a pena por uma coisa que só poderia aumentar de um sexto a um oitavo a um sexto, né? Então, toda vez que vocês perceberem um aumento assim desproporcional na primeira fase, tanto na primeira quanto na segunda, que passa de um oitavo na primeira fase e um sexto na segunda fase, isso é suscetível de revisão. E a gente faz muito isso para diminuir pena. A gente pega muita pena alta, porque o juiz na primeira fase e na segunda fase, ele coloca um aumento totalmente proporcional, como isso aqui. Poxa, você respondeu, vocês concordam que se no homicídio qualificado ele parte de 12 anos e por uma única circunstância desfavorável ele dobra a pena, na prática é como se ele tivesse matado duas pessoas e não uma. Porque se para um homicídio você considera 12 por uma circunstância judicial, você dobra a pena, poxa, você está valorando o homicídio não como 12 anos de pena mínima, mas 24, 25. É como se o cara tivesse matado duas pessoas, né? Ele dobrou a pena, né, com uma vítima só, né? Então, toda vez que você vê uma dosimetria de pena muito elevada, verifiquem se o juiz ele seguiu mais ou menos um patamar de um sexto a um oitavo para cada circunstância desfavorável. Passou muito disso, totalmente arbitrária. Passou da discricionariedade e já foi para uma sentença mais arbitrária, tá bom? Abusiva, né? Regime de pena, súmula 718 e 719 da STF. O que é isso? Muitos juízes ainda, né? Essas súmulas são bem antigas, diga-se de passagem, né? Eu estava na faculdade quando tem essas súmulas, né? Embora eu não seja idoso, né? Mas aí na casa de 2010, 2012, quando eu estava na faculdade, essas súmulas já existiam. O que é que essas súmulas dizem? Que o fato do crime ser hediondo, ou o fato do crime ser de modo abstrato grave, não é suficiente por si só para que o juiz coloque um regime mais grave do que a pena permite, né? Então, eu não posso colocar o seguinte: todo crime de homicídio, o regime tem que ser fechado, todo estupro tem que ser fechado, tudo isso. Não. O que vai delimitar o regime fechado, semiaberto ou aberto é o artigo 33 do Código Penal, que vai versar ali sobre duas coisas. Primeiro, a quantidade de pena aplicada, é o que vai determinar sobremaneira o regime, e as circunstâncias judiciais do réu, sobretudo se o réu é reincidente ou se o réu é réu primário, sabe? Então, uma vez em que o réu, a pena dele, por exemplo, foi abaixo de 8 anos, né? Entre 4 e 8 anos, né? O regime que ele faz jus, né? É o regime semiaberto.
exceto se ele for reincidente. Se ele for reincidente, aí vai para fechado, né? A reincidência sempre vai trazer uma regressão de um regime. Então, por exemplo, uma pena de 4 anos, ou menor de 4 anos, o regime é aberto. Se ele é primário, vai ficar no aberto. Se ele é reincidente, vai para o semiaberto, certo? Veja que tem a ver com a quantidade de pena e a qualidade do réu. Não tem nada a ver com o fato do crime ser hediondo ou não. Só que tem juízes que colocam o regime fechado unicamente porque o crime é hediondo equiparado a hediondo. Por exemplo, tráfico. Coloco pena de 5 anos. Réu primário. Semiaberto. Não, mas o tráfico é equiparado a hediondo. Razão pela qual eu fixo o regime fechado. Você está colocando o regime não com base no dado concreto. Tipo, por que que ele tem que for fechado? O que é que tem o tráfico que ele cometeu? O que é que tem a ver com ele especificamente? Não, porque é tráfico. Então, todo tráfico que você coloca regime fechado, então você está violando a súmula 718 e 719 do STF. Você tem que fundamentar concretamente por que que aquela pessoa que, em regra, faria jus ao regime mais brando, você está colocando um regime mais fechado, mais forte, né? Mais severo, né? Então, isso acontece muito. Quando o juiz fala que é porque é grave, porque fere a saúde pública, é grave o roubo, porque fere o patrimônio e a tranquilidade social das pessoas, porque tem assaltante. Toda vez que você faz essa coisa que cabe em qualquer sentença, qualquer decisão judicial, qualquer petição, qualquer documento de ordem, né, se cabe para tudo, então é indevido aqui, porque você saiu do caso concreto e está indo para o abstrato, certo? Essas súmulas vão colocar muito sobre isso. Outro tópico aqui, detração é diferente de progressão de regime. Que parece uma obviedade, mas na prática os juízes acabam assim colocando as coisas misturadas aqui e evidentemente acaba trazendo prejuízo para o nosso assistido. Veja, a, quando alguém é condenado, né, o tempo que a pessoa ficou presa, né, seja por prisão temporária ou prisão preventiva, tem que ser abatida da pena que ele fixou, certo? Então imagine, por exemplo, que o juiz fixou uma pena de 9 anos. Só que o cara ficou preso preventivamente 2 anos. Quando você chegar no final da dosimetria da pena, vai ter um tópico chamado detração. Você vai pegar esse tempo que ele ficou preso, né, 2 anos, e vai abater da sentença que você colocou no final, 9. Então, 9 menos 2, 7. 7 anos. Tem direito a qual regime? Semiaberto. Pronto. Se o cara não for reincidente, semiaberto. Pronto. O que acontece na prática? Muitos juízes não concedem o direito do semiaberto porque eles dizem que ao fazer isso estaria acontecendo uma progressão de regime. Não, peraí. Eu botei 9. Tudo bem, eu fiz a detração. Mas essa questão dele para o semiaberto, isso depende da avaliação do juiz de execução penal, porque é a progressão do requisito subjetivo que eu não tenho como avaliar. Então, ele confunde o conceito de detração com progressão. E eu sempre coloco isso, não, o juiz confundiu progressão com detração. Na progressão é que ele começa num regime e depois ele vai para outro regime. Nesse salto de regime fechado e regime semiaberto, é que há o início do cumprimento de uma pena, no regime fechado, e depois ele vai progredir, ele vai passar para outro regime. Só que na detração, ainda que ele esteja preso preventivamente, ele não está em regime fechado, semiaberto e aberto. Ele não está em regime nenhum, porque ele não está cumprindo pena. Ele não está cumprindo pena. Ele está preso à disposição da justiça. Então, o que acontece? Quando você faz a detração, é ali que você vai estabelecer o regime inicial de pena. O fato de ele estar preso num presídio, não significa que ele estava no regime fechado. Ele não estava cumprindo a pena já. Você vai abater a pena. Então, por isso que não cai por terra esse negócio de, não, isso aí quem vai avaliar é o juiz de execução, porque isso é progressão. Não, isso não é progressão, isso é detração. É você que vai agora na sentença dizer o regime. Entendeu? Não tem a ver com o bom comportamento. Porque se você fixa a pena em 7 anos, ele tem que começar no semiaberto e não fechado. E tem juízes que fazem o contrário. Já coloca o regime, já bota a pena, 9, coloca o regime fechado, faz a detração, mas mantém o regime fechado. Isso é errado. Primeiro você faz a detração e depois você faz o regime. Só que tem juiz que faz o contrário. Por quê? Para não dar o regime mais brando para o cara. Entendeu qual é a sacada, qual é a malícia? A maldade aí. Então fiquem bastante atentos a isso, certo?
Porque aí o que acontece? Em vez do juiz de começar no semiaberto no aberto, vai começar no semiaberto fechado. Porque o juiz faz essa confusão, sabe? E aí, daqui que você faça isso na execução penal, o cara que já era para ter sido, por exemplo, o cara que é já ir para o aberto e para a rua, o cara vai ficar preso, vai transitar em julgado, vai se abrir a guia de execução, para depois na execução você fazer o pedido. Aí o cara já ficou aí indevidamente preso 3, 4 meses. Entendeu qual é a coisa, como é bem sutil isso? Certo? É, por fim, gente, deixa eu ver aqui. Pré-questionamento e intimação dos defensores públicos que atuam em grau de recurso. Gente, todo recurso que eu faço, coloquem sempre um tópicozinho, né, no final, né, quando vocês terminarem as exposições dos fundamentos do recurso de vocês, o tópico do pré-questionamento. Para que serve isso? Para que o recurso de vocês, caso o tribunal não acolha, né, os fundamentos, né, possa ir para o STJ e para o STF. Isso é muito importante. Por quê? Porque um dos requisitos para você ir para o STJ ou STF é que você, no seu recurso, você já traga ah, qual é os dispositivos que o tribunal, se não conceder o que você quer, está violando. Se você não faz isso, se você não pré-questiona, né, você impede que, perdendo no Tribunal de Justiça, né, sua apelação, por exemplo, você perdeu a apelação, você impede que você recorra de novo. Então, eu sempre coloco, deixa eu pegar aqui, um modelinho aqui, deixa eu pegar aqui, aqui é da regime, aqui é o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui, do pré-questionamento, é muito simples. Deixa eu baixar, 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 baixar. Ei, meu Deus, cadê? Aqui, pré-questionamento, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, é um tópicozinho que é um parágrafo só, mas todos os recursos de vocês têm que ter isso aí, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, que é STJ, STF, né? Pré-questiona desde já, eu boto aqui os artigos da Constituição aqui, que está violando, certo? Geralmente eu coloco devido processo legal, contraditório para a defesa, a fundamentação das decisões judiciais, certo? A vedação de prova ilícita, certo? E também coloco as violações do artigo do Código Penal. Por quê? STJ, tribunal que corrige lesão, alegação federal. Aqui vai ser o Código Penal, o ECA e o CPP, que vai para recurso especial, e o Supremo Tribunal Federal para analisar recurso ordinário na violação dos artigos da Constituição. Então, sempre tenham esse parágrafo aqui para vocês, certo? Nos recursos de vocês, seja recurso de distrito ou apelação, certo? Não esqueçam, inclusive na peça de contra-razões também. Todo recurso, razões e contra-razões, faz um parágrafozinho do pré-questionamento, todos os artigos que você usaram na fundamentação, todos. Ah, usei na minha fundamentação prova e lista, artigo 157. Pronto. Vai chegar no pré-questionamento, você vai dizer, pré-questiono o artigo 157 que vai sobre prova e lista, para fim do STJ. Ah, coloquei violação e reconhecimento de pessoas na minha apelação. Diz que o reconhecimento de pessoas foi feito de maneira irregular. Artigo 226 do CPP. Pronto. Aqui no pré-questionamento você coloca aí. Pré-questiona artigo 266 do CPP. Pronto. Para quando chegar no STJ, o STJ saber o que, que você está. Que você pré-questionou, que você já discutiu isso lá atrás, né? Você não está inovando aqui na hora de ir para o STJ, certo? Então sempre façam isso, tudo bem? Por fim, também, todo qualquer recurso, né? A gente aqui de primeira instância, né? Sou defensor público aqui em Alagoinhas, né? Eu não faço. Os defensores públicos de primeira instância, em regra, não fazem alegação oral no tribunal. Isso fica a cargo dos defensores que atuam aí na segunda instância, né? Junto aos desembargadores. E aí eu sempre faço o pedido também, como eu coloquei aqui, né, da intimação do defensor que está em segunda instância para fazer a alegação oral se ele quiser, ele não é obrigado a fazer. Mas eu sempre faço esse pedido, né, para que antes do tribunal julgar o recurso, ele intime primeiro o colega defensor público que está lá no tribunal, para que ele analise o processo, e ele vai avaliar se esse caso é interessante fazer a instrução oral, antes dos embargadores julgarem, ou se não, o tribunal pode julgar sem a assinação oral dele. Então, eu sempre faço esse pedido também, certo? É também um parágrafozinho. Na verdade, eu coloco no pedido, né? Além de pedir o provimento do recurso, né? Eu sempre coloco, né? Também requer essa intimação do membro da defensoria que atua na segunda instância, né? Para querendo ofertar as alegações, a sustentação oral do recurso, tá bom? Sempre façam isso também.